Olá, galerinha! Tia Lorena mais uma vez gravando aula de filosofia. E assim como na aula passada, nós vamos continuar os nossos pensamentos filosóficos. Nós vamos conhecer um pouco sobre os primeiros filósofos. Quem lembra os filósofos que a gente viu na aula anterior? Tales de Mileto, Anaximandro e Anaximenes. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre mais dois filósofos. Eu espero que você aí perceba as teorias deles, se concorda, se não concorda, mas é interessante a gente saber um pouco sobre filosofar. Vamos começar? Nossa página de hoje é a 249. Como eu passei o mão na massa para casa, nós vamos dar continuidade na 249, falando de filósofos com ideias opostas. Opostas a quem, tia Lorena? A do Tales, do Anaximandro e Anaximenes. Existiram outros filósofos em outras cidades gregas e em suas colônias. Eles também buscavam compreender o mundo em que viviam, a princípio de todas as coisas, o processo de transformação da natureza. Vamos conhecer dois deles, Parmênides e Heráclito. São dois importantes filósofos. Parmênides era um dos filósofos mais conhecidos das colônias gregas. Ele acreditava que a razão era a principal forma de conhecer o mundo, de modo em que ela deveria estar acima dos sentidos. Leia sobre suas principais ideias. Parmênides dizia que tudo que existe, sempre existiu. Então ele disse que ninguém criou. Tudo que existe, sempre existiu. Essa era uma ideia comum entre os gregos, para quem era dado como certo que tudo que existe sempre estava ali. Nada pode surgir do nada, dizia Parmênides. Da mesma forma, algo que já existe não pode se transformar em nada. Nada pode se transformar em nada diferente daquilo que já é. Parmênides acreditava e estava ciente das demonstrações permanentes das mudanças da natureza. Usando os sentidos, ele conseguia registrar essas mudanças. Ele só não conseguia conciliar isso com o que ele dizia a sua razão. Quando estava confuso e não sabia como devia confiar nos sentidos ou na razão, sempre escolhia a razão. Então ele acreditava nesses dois sentidos, a razão e os sentidos. Então se ele tivesse um sexto sentido, ele acreditava nele. Porém, se fosse para escolher entre os dois, ele preferia a razão. Então esses filósofos, gente, tem umas histórias meio loucas. Heráclito viveu na mesma colônia de que Parmênides, porém tinha um pensamento muito diferente do dele. Podemos dizer que ele era o oposto. Ao observar a natureza, Heráclito percebeu seus constantes transformações e baseou seu pensamento nessa questão. Leia um pouco sobre isso, vamos ver o que ele diz sobre isso. O Heráclito diz o seguinte: talvez pudéssemos afirmar que Heráclito apostava mais nos sentidos de Parmênides. Tudo flui, diz Heráclito. Tudo está em movimento e nada é para sempre. Por isso, não podemos banhar-se duas vezes no mesmo rio, pois quando mergulho no rio pela segunda vez, já não sou o mesmo, assim como o rio. Heráclito também apontou que o mundo está cheio de contradições. Se jamais adoecêssemos, jamais saberíamos o que é gozar uma boa saúde. Se jamais tivéssemos fome, jamais contentaríamos em terminar uma refeição. Se jamais houvesse guerra, nunca daríamos o valor à paz. E se jamais houvesse inverno, nunca nos contentaríamos com a visão da primavera. Tanto o bem quanto o mal têm um lugar necessário no todo, dizia Heráclito. Se não houvesse um duelo constante entre os opostos, o mundo deixaria de existir. Gente, ele já tem uma visão diferente do outro, com qual dos filósofos você concorda? Com o primeiro ou com o segundo? Por quê? Quais são os pontos positivos de cada uma das teorias? Como podemos observar cada uma das teorias no mundo? Isso é uma questão pessoal, cada um tem a sua. Mão na massa, que a gente vai responder de acordo com o que a gente leu. Relate no espaço abaixo com quais pontos das teorias de Heráclito e Parmênides você concorda. Lembre-se de citar exemplos que ajudem a explicar a sua opinião. Tia Lorena, eu concordo com Heráclito porque ele falou isso. Então você está vendo que aí no seu livro está dividido. Então você vai colocar um pouquinho de cada, certo? Somente isso. Super fácil, você vai tirar de primeira
Conto com vocês na nossa próxima aula, né? Para vocês aí estarem mandando para mim, para a gente estar discutindo essa questão dos filósofos, certo? Tudo tem no material impresso. Você também tem um leque de conteúdos aí na internet, você pode procurar mais sobre esses filósofos, né? E se tiver dúvida, você sabe onde me encontrar, meus amores. Terminamos mais uma aula de filosofia e a gente se encontra na próxima aula.